Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a você, meu amado irmão, irmã, ouvinte do canal Oração Gera Milagre. Estamos falando sobre salvação de alma, libertação de vida, transformação de vida, pois é o maior propósito de Deus, é libertar a humanidade. Nessa tarde eu quero refletir com você uma mensagem de conscientização. É sobre 4 efeitos do sangue de Jesus Cristo. E eu quero convidar a você a meditar comigo e ter uma consciência sobre 4 efeitos do sangue de Jesus Cristo na vida de todo aquele que nele crê. E para isto eu quero, nesse momento, ler a palavra de Deus no Salmo 49 e o versículo de número 7 e 8, para que eu possa apresentar os 4 efeitos do sangue de Cristo Jesus na vida de todos os que nele crê. Diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotaria antes. O que o salmista está declarando aqui neste Salmo 49 é que as riquezas materiais, os bens materiais, são insuficientes para pagar o valor de uma alma humana ou de comprar uma pessoa para viver com Deus. Nesta mensagem, o salmista vai dizer que nenhum deles, ou seja, nenhum rico do mundo, nenhum bilionário do mundo, podemos pensar no homem mais rico do mundo, o homem mais bilionário do mundo, ele não consegue comprar o seu irmão. Vamos fazer um exemplo. Um bilionário não consegue pagar o preço de alguém da família para Deus, salvar a alma do seu irmão com o dinheiro que tem. Porque a remissão de uma alma é caríssima, o versículo de número 8, pois a redenção da sua alma é caríssima. Veja o valor que tem uma alma para Deus. Veja o valor que tem um homem. Veja o valor que tem uma mulher. Pode ser o mais vil pecador. Pode ser o homem mais pobre do mundo. Pode ser a pessoa maltrapilho, a pessoa desprezada pela sociedade. Mas a alma desta pessoa é caríssima. E os seus recursos se esgotariam antes, ou seja, toda a fortuna que um bilionário tem não dá para comprar a salvação para o seu irmão, para o seu parente. Por isso eu quero apresentar o efeito do sangue de Jesus Cristo para com a alma do homem. E para isso é preciso crer, aceitar Cristo para receber esses 4 benefícios. Então, primeiro, entendemos aqui que ninguém consegue a salvação por méritos próprios. Ninguém consegue ser salvo por recursos humanos. E para isso, entendemos que o valor de uma alma é caríssima,
vamos ver aqui, eu quero falar o primeiro benefício, o primeiro efeito do sangue de Jesus Cristo para os que nele crê, é exatamente comprar para Deus esta pessoa, esta alma. Somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente para comprar um lugar no céu para uma alma. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18 e 19, assim está escrito: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus está revelando que a igreja, os que fazem parte da igreja hoje, foram resgatados da sua vã maneira de viver, foram resgatados do pecado, foram resgatados das mãos de Satanás. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com bens materiais, mas sim através do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a nossa alma deve ser bem zelada diante de Deus, porque o único preço para garantir a vida eterna, garantir a salvação de uma pessoa, somente o sangue de Jesus. Vamos ler também Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Veja que o valor do sangue de Cristo é capaz de comprar toda a humanidade. Veja que a riqueza do mundo, a riqueza material, não dá para comprar uma alma sequer. O homem mais rico do mundo, se ele não aceitar Jesus Cristo como Salvador, o seu próprio dinheiro não dá para comprar a salvação dele. Agora, o sangue de Cristo é suficiente para comprar milhões e milhões de homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Se aproximadamente hoje o mundo está com 8 bilhões de habitantes, o poder do sangue de Cristo é suficiente para comprar estas 8 bilhões de almas para Deus. Mas para isso é preciso que cada pessoa crê, porque o preço da sua alma só é paga por Jesus através da fé de cada pessoa. Todas as pessoas que aceitam Cristo, Ele resgata, Ele paga o preço e compra para Deus através do seu sangue. Este é o primeiro benefício do sangue de Cristo, é comprar uma alma para Deus, ou todas as almas que crê para Deus. O segundo benefício, vamos ler no Apocalipse. O segundo benefício é lavar e purificar. Muito interessante isto. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, escrito assim está: e nos fez reis
Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu próprio sangue nos lavou de nosso pecado. Então veja que o Senhor que foi morto e está vivo para sempre. Primeira expressão, Ele nos ama. Por que Jesus Cristo lava quem Ele compra? Pelo seu grande amor. Ele nos purifica, nos lavou de todo o nosso pecado pelo seu próprio sangue. Aqui dá para entender e avaliar. Primeiro, Ele compra, para depois lavar. Para você entender isto, eu faço uma comparação. De repente você tem o interesse de comprar algo, materialmente falando, para você entender. Você compra uma casa velha, por exemplo. Você compra uma casa velha e você vai investir naquela casa. Você não vai reformar aquela casa ou limpar aquela casa se você não for dono. Que interesse tem você limpar uma casa, reformar uma casa que não é sua? Mas se você compra uma casa ou compra outra coisa que está suja, você vai o quê? Vai limpar, vai lavar. Então assim também é Jesus. Ele só lava quem Ele compra. Ele só lava quem aceita Ele como Salvador. Porque quando Jesus nos comprou, ou nos compra e compra a pessoa, eu estava sujo. Eu estava imundo aos olhos do Senhor. E Ele me comprou todo sujo de pecado. Ele comprou todo sujo de pecado. Porque o pecado fede as narinas de Deus. Mas Ele me comprou sujo a si mesmo. Mas com o seu próprio sangue que Ele me comprou, Ele me lavou. Vamos ler ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim. Vamos ler 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outra coisa importante é ter a conscientização aqui. Mas se andamos na luz, quer dizer, a luz é o próprio Senhor Jesus. A luz é a palavra de Deus. A luz é Deus. Então, se nós andamos na luz, nós temos comunhão um com os outros. E quando nós vivemos em comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Por mais absurdo, por mais grave que seja o pecado do homem, a partir do momento que ele aceita Jesus e passa a andar na luz, os seus pecados são purificados, são tirados. Por isso, este é o segundo efeito do sangue de Cristo. Primeiro, Ele compra. Depois de uma vez comprado, Ele nos lava. Vamos ler também no Evangelho de João, o capítulo de número 1 e o versículo de número 29 do Evangelho, escrito por João, para nós entendermos os efeitos do sangue de Cristo Jesus na vida de todo aquele que nele crê. Diz assim o texto sagrado: naquele dia e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja
que João chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a diferença do sangue de Jesus Cristo com o sangue de animais que era oferecido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue de animais apenas cobria o pecado daquele povo. Agora, o sangue de Cristo Jesus, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. É bem diferente. Para você entender, para nós entender a diferença entre cobrir o pecado e tirar o pecado. Por exemplo, alguém tem uma bagunça na sala. Vamos fazer essa comparação. Alguém tem uma bagunça, a sala está bagunçada, tem uma bagunça em cima do sofá. E de repente chega alguém. Se você cobrir aquela bagunça, para a pessoa não ver, é uma coisa. E você pegar e tirar aquela bagunça da sala é outra coisa. Então você vê que é diferente. Cobrir o pecado é uma coisa, tirar o pecado é outra. Então, o sangue de animais do Antigo Testamento só apenas cobria o pecado. Já o sangue de Jesus Cristo tira o pecado. Vamos ler ainda a carta aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 13 a 15, que diz assim: porque se o sangue dos touros e bode e a cinza de uma novilha espargida sobre o imundo e as santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceram a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo concerto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebe a promessa da herança eterna. Então veja que o sangue de touro, o sangue de bode que os sacerdotes derramavam como a remissão e expiação do pecado do povo de Israel, apenas cobria o pecado. Já o sangue de Cristo purifica a consciência, quer dizer, purifica o interior, purifica a alma. Consciência aqui fala da alma. Então o sangue de Cristo, ele purifica a alma, tira o pecado. Vamos para o terceiro efeito do sangue de Jesus Cristo na vida de todo aquele que nele crê. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo 12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Há uma diferença entre purificar e santificar. Purificar é tirar o pecado. Santificar é separar um povo do mundo de pecado para um propósito sagrado. Então o sangue de Cristo, primeiro ele compra, depois de comprado ele lava, tira o pecado. Após tirar o pecado ele santifica, isto é, separando para um propósito sagrado diante de Deus. E o quarto propósito é nos fazer vencedor porque somos lavado, remido pelo sangue de Jesus.
Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: o sangue de Jesus nos faz vencedor. E o versículo de número 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos o diabo pelo poder do sangue de Jesus. Nós vencemos o pecado pelo poder do sangue de Jesus. Então esta é a palavra de conscientização sobre os 4 efeitos do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, aceite a Jesus Cristo e o preço da sua alma, da sua salvação, será pago imediatamente. Após você ser comprado por esse sangue de Jesus, Ele vai te lavar com esse sangue, vai purificar e você vai ficar limpo aos olhos de Deus. Porque todas as pessoas que vivem na prática do pecado, Deus olha para ele um ser humano sujo, uma alma suja, uma alma contaminada do pecado. Mas quando ele é comprado por Cristo, o sangue de Cristo o lava, o sangue de Cristo o santifica, o sangue de Cristo o faz vencedor. Se tu aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, você vai vencer o diabo pelo poder do sangue de Jesus. Você vai vencer o pecado pelo sangue de Jesus. Então, guarde esta mensagem para a sua conscientização sobre os 4 efeitos do sangue de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você entendeu esta mensagem, deixa o seu like curtindo esse vídeo e compartilhe com alguém em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.